Olá, tudo bem, meus caros? O vídeo de hoje é sobre crítica genética. A crítica genética já tivemos oportunidade de falar em outro momento, no vídeo anterior a esse, em que eu trabalho com 3 pesquisas que eu realizei sobre os escritores Lima Barreto e Jorge Amado. Mas eu quero aqui, neste vídeo, falar um pouquinho sobre a crítica genética, as teorias, e de um modo diferente abordá-la como uma ferramenta de análise, uma ferramenta de pesquisa, em que vocês, futuros pesquisadores, pesquisadores profissionais, podem abordar em projetos de pesquisa, artigos científicos, projeto de mestrado, doutorado. Bom, para iniciarmos a nossa conversa, pensemos um pouco. A crítica genética, ela surgiu na França. Ela surgiu por meio da análise do acervo de alguns escritores renomados, como Gustave Flaubert, de Madame Bovary, Educação Sentimental, Salambot, e Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Bom, justamente esses 2 autores, como eu acabei de mencionar, foi muito bem estudado por um crítico e também pesquisador chamado Philippe Lemaitre. Philippe Lemaitre é um professor da Universidade de São Paulo, de literatura francesa. Ele mantém ainda o núcleo de pesquisa sobre crítica genética na Universidade de São Paulo. Ele foi um dos principais pioneiros sobre o estudo da criatividade, da dimensão das circunstâncias, da dimensão criativa, da gênese de alguns escritores, inclusive no Brasil. Pensemos um pouco que Philippe Lemaitre não está sozinho nessa empreitada. Nós temos aí, além do núcleo dele, nós temos o Instituto de Estudos Brasileiros, que é liderado pela professora Thelê Ancona e o professor Marco Antônio de Moraes, da Universidade de São Paulo. Eles analisam o acervo, os manuscritos do escritor Mário de Andrade, inclusive alguns inéditos, que não foram publicados durante a vida do autor. Mário de Andrade morreu com 51 anos de idade. E a professora Thelê Ancona publicou o Turista Aprendiz, que Mário de Andrade tinha vontade de publicar o livro antes dele falecer, mas ele faleceu em 1945 e a Thelê Ancona publica o livro Turista Aprendiz em 1976, bem depois da morte do autor. No campo, então, da teoria sobre a crítica genética, nós temos algumas obras relevantes do Philippe Lemaitre, como essa aqui que vocês estão observando, que é Bastidores da Criação Literária. A própria palavra bastidores nos revela a questão das circunstâncias de produção em que o autor, o escritor, envolve para que ele possa, digamos, conseguir angariar a originalidade na sua escrita. E Philippe Lemaitre diz o seguinte, que todas as circunstâncias de produção de um autor são válidas no estudo da crítica genética, no estabelecimento do texto do autor. Por exemplo, desde a marca de cigarros que o escritor fuma, desde o recibo que ele recebe para poder entregar os originais, do seu gabinete de elaboração textual, de crítica literária. Então, desde a sua família, o seu status socioeconômico, o seu nascimento, enfim, a sua carreira acadêmica, a sua carreira como escritor. Então, tudo isso influencia na bagagem do escritor. Então, o Philippe Lemaitre diz que as circunstâncias de produção elas precisam ser analisadas também durante o processo de criação literária, durante o processo de análise da criação literária. E aqui no livro dele, ele trabalha muito com o Salambot, como eu mencionei, Educação Sentimental, do Flaubert. Tá? Eu cito ele em alguns trabalhos que eu já desenvolvi, como eu disse a vocês. Em 2011, 2012, eu fiz um estudo sobre o acervo do escritor Lima Barreto na Biblioteca Nacional. Lembramos que o acervo de Lima Barreto hoje é tombado pela Unesco. Para vocês terem uma ideia do valor cultural que o acervo de Lima Barreto mantém. Outro instituto muito relevante nessa questão do acervo dos manuscritos fica em São Paulo, na Unesp, em Assis, que é o instituto ligado à Unesp. É o acervo do escritor João Antônio, tá?
que nasceu em São Paulo, mas morreu no Rio de Janeiro. Ele é autor de vários contos, né? Escreveu o Leão de Chácara, que é uma coletânea de contos sobre essa questão da violência na cidade grande, né? Então, o acervo do João Antônio ainda é pouco estudado, vocês terem uma ideia. Está lá em Assis, na Unesp, é vinculado à Universidade do Estado de São Paulo. Então, pensemos um pouco. Além desses institutos que eu acabei de mencionar, temos também outros, né? Temos, por exemplo, a Casa Rui Barbosa, que tem o acervo de alguns outros escritores renomados. O próprio Rui Barbosa chegou a residir nessa localidade que fica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Eu já fui lá algumas vezes. Lá tem alguns materiais ainda da Clarice Lispector, Graciliano Ramos, dentre outros escritores mais. Por exemplo, na Academia Brasileira de Letras, nós temos os manuscritos de Machado de Assis. Tá? E no Instituto Moreira Salles, tanto no São Paulo ou no Rio de Janeiro, também temos uma seção de literatura, uma seção dedicada ao arquivo de alguns escritores. Tá? Por exemplo, a Clarice Lispector, no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, tem o acervo dela. Por exemplo, a obra A Hora da Estrela, um dos últimos romances da Clarice, foi o último, né? Que ela, inclusive, já estava um pouco abalada pela doença, enfim. Parte desses manuscritos estão lá no Instituto Moreira Salles. Então, a crítica genética digamos, um estudo da composição textual, o estudo da maturação criativa que está por trás desse escritor. Então, um dos aspectos que a crítica genética utiliza como validação e análise textual é a questão da psicanálise, que é uma disciplina correlata à crítica genética. E o Philippe Lemart, ele também tem formação na psicanálise. Então, ele é um pesquisador. Aqui uma outra obra dele, que se chama Os Processos de Criação, na Escritura, na Arte e na Psicanálise, publicada pela editora Perspectiva, uma editora de São Paulo, que ele trabalha justamente essa questão da criação, como é que ela se dá por meio do pensamento do próprio autor. Então, por exemplo, essas trocas de vocábulos, essas trocas de expressões, digamos ali, aquele titubear de acrescentar uma frase ou não, a rasura, a marginália do manuscrito, ou seja, as anotações que estão à margem do próprio manuscrito, isso tudo é levado em consideração na recomposição e na análise textual. Então, o Philippe Lemart, com essa formação que ele tem em psicanálise, ele nos traz muitos elementos que podem ser úteis na análise da crítica genética. Agora, acima de tudo, o pesquisador precisa ter um conhecimento, uma bagagem muito grande sobre a crítica textual, ou seja, como digamos ali, a hermenêutica, né? A questão da interpretação textual. Porque isso tudo é levado em consideração quando você faz a compilação do artigo, do manuscrito, ou mesmo a análise. Nessa compilação, você pode tentar reescrever o texto do autor, em que foram deixados lapsos, né? Às vezes o autor já morreu, e você precisa preencher aquelas lacunas que ele mesmo, o próprio autor, não preencheu. Por exemplo, o Lima Barreto, ele deixou o Cemitério dos Vivos inacabado, que foi uma obra póstuma. Tá? E o Diário Íntimo também, que era o diário onde ele anotava as suas andanças, as suas angústias também pela cidade do Rio de Janeiro, parte desse material também ficou inacabado. Então, tudo isso depende de que o crítico genético possa avaliar os materiais e fazer a recomposição desses materiais também. Isso é interessante dizer. A crítica genética hoje, ela alimenta congressos pelo país afora, tá? Inclusive temáticas de revistas científicas. Existem revistas científicas que exploram essa questão da crítica textual, da crítica genética. Então, quem produz artigos sobre esse assunto pode ter certeza que vocês podem publicar esses materiais em revistas científicas bem qualificadas. Interessante dizermos mais. Um pouco desse material que eu acabei de dizer sobre essa produção crítica, vocês também podem encontrar no site. Existem sites de manuscritos, tá? Em que vocês podem ler os manuscritos do escritor Gustavo Flaubert. É um site
que a Universidade de São Paulo mantém com a Universidade de Sorbonne, em Paris. Então, vocês, pesquisadores, também podem consultar esses sites, além das instituições que eu mencionei, né? O Instituto de Estudos Brasileiros, que é o acervo do Mário de Andrade, o Instituto que é vinculado à Unesp em Assis, São Paulo, que é o acervo do escritor João Antônio, escritor paulista, a Fundação Casa Rui Barbosa, que tem também parte do acervo da Clarice, de outros escritores, que fica no bairro de Botafogo, no Rio, o Instituto Moreira Salles, no Rio, a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, a Academia Brasileira de Letras, também no Rio, que é um acervo do Machado de Assis, dentre vários outros escritores. Então, mencionadas essas instituições, eu creio que isso fortalece o perfil do pesquisador que pretende empreender pesquisas acerca da crítica textual e da crítica genética. Quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. Alimentem desdobramentos, curiosidades, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.